O clima nos bastidores do Flamengo esquentou de vez. Depois de meses de silêncio, muita especulação e versões desencontradas, finalmente veio à tona uma verdade que expôs o que realmente aconteceu: o Flamengo foi traído. E quem disse isso com todas as letras foi ninguém menos que um dos homens mais influentes do clube, durante uma reunião que parou a sede da Gávea. O assunto? A polêmica com a Libra e os clubes que, segundo o próprio Flamengo, não só ignoraram os alertas como agiram de má fé para minar os interesses rubro-negros. O presidente BAP, em reunião com o Conselho Deliberativo, escancarou a mágoa e a frustração. E o tom foi direto: o Flamengo tentou negociar durante mais de 10 meses. Tentou o diálogo, tentou o consenso, tentou construir uma solução coletiva. Só que ninguém quis escutar. Ou melhor, fizeram questão de fingir que não escutavam. O resultado? A diretoria decidiu acionar a justiça e pedir uma liminar para bloquear o repasse do dinheiro. Não por vingança, mas por entender que essa era a única maneira de fazer valer seus direitos dentro do contrato. E aí vem a parte que revoltou ainda mais os flamenguistas. Mesmo depois de tudo isso, alguns clubes, com destaque para o Palmeiras, insistem em narrativas distorcidas, alimentando a ideia de que o Flamengo quer caminhar sozinho, quer ser maior que os outros, quer destruir a união. Só que o BAP respondeu à altura. Sem meias palavras, ele desarmou as acusações de Leila Pereira e colocou os pingos nos is. Disse que essas histórias são narrativas tolas, criadas apenas para tentar virar a opinião pública contra o Mengão. Porque, na real, se o Flamengo resolvesse mesmo jogar sozinho, o maior prejudicado não seria o Flamengo. Seriam os outros 19 clubes, que viriam suas receitas despencarem. Afinal, o Flamengo tem a maior torcida do país, tem o maior alcance, tem a maior audiência. E se ele sair da jogada, o impacto seria gigante. Essa história de Flamengo contra todos não é de hoje. Já no ano passado, a presidente do Palmeiras fez piada dizendo que o Flamengo queria enfrentar o Real Madrid sozinho, tirando sarro da fala do Marcos Braz. Mas a verdade é que, enquanto o Flamengo tenta estruturar uma liga justa, com divisão mais equilibrada e um projeto sólido, outros preferem apostar em rivalidade política para manter seus privilégios. E aí sobra sempre para o clube carioca carregar o rótulo de vilão. Só que enquanto essa guerra política rola nos bastidores, dentro de campo e no mercado, o Flamengo segue se movimentando com firmeza. E a diretoria já bateu o martelo sobre a prioridade para a próxima janela de transferências: vem zagueiro novo por aí. A partida contra o Bahia escancarou uma realidade que o torcedor já suspeitava. O Cleiton, que pouco entra em campo, está de saída. O contrato termina no fim do ano, e ele já decidiu que vai buscar novos ares. Com isso, o Flamengo se viu obrigado a improvisar, colocando Danilo de um lado e o Léo Ortiz do outro, numa configuração que não agradou. Foi então que o técnico Felipe Luiz e o diretor José Botto sentaram para alinhar as estratégias. Chegaram à conclusão de que não dá para seguir assim. É preciso reforçar a zaga. Hoje, o elenco até tem nomes, mas faltam peças de reposição com qualidade e ritmo de jogo. A situação mais crítica é do lado esquerdo da defesa, onde praticamente não há um substituto imediato. E com a possibilidade de perder até mesmo o Léo Pereira ou o próprio Ortiz num futuro próximo, a diretoria já se antecipa para não ser pega de surpresa. A ordem agora é ir ao mercado e buscar alguém que chegue para compor o elenco já pensando em 2026. Não é reforço pontual, é investimento estratégico. Ainda mais se a gente lembrar que o goleiro Matheus Cunha também está de saída, o que deve obrigar o clube a buscar pelo menos duas peças importantes na próxima janela. E tudo isso precisa ser feito com inteligência, para não repetir os erros do passado e garantir que o elenco continue competitivo em todas as frentes. E no meio dessa reestruturação, uma notícia animou a torcida: contrato assinado. O Flamengo garantiu mais uma joia da base, o atacante Emanuel, da geração de 2009. O garoto, que vem se destacando nas categorias inferiores, assinou seu primeiro contrato profissional com o clube. E o detalhe que chamou a atenção foi a multa rescisória estipulada: 50 milhões de euros. Convertendo para a moeda brasileira, estamos falando de algo em torno de 311 milhões de reais. É grana de jogador consolidado na Europa.
Isso mostra que o clube está atento não só ao presente, mas principalmente ao futuro. Emanuel vem chamando a atenção nos campeonatos de base com atuações seguras, gols decisivos e uma presença em campo que impressiona para a idade. Com apenas 15 anos, já carrega a confiança da comissão técnica e agora também da diretoria, que decidiu blindá-lo com um contrato longo e uma multa que afasta o assédio de gigantes europeus. Mas não é só na base que o Flamengo está fazendo movimentos importantes. No elenco principal, a situação do Arrascaeta voltou ao centro das atenções. E essa semana promete ser decisiva. O clube e o staff do jogador já têm um entendimento sobre os valores da renovação, o que sempre foi o ponto mais delicado da negociação. A divergência agora é mínima e gira em torno da duração do novo contrato. A proposta é de mais 2 anos, com possibilidade de prorrogação para 3 dependendo do desempenho. E com isso, Arrascaeta passaria a figurar no seleto grupo de atletas que recebem acima de R$ 2 milhões por mês no elenco. O desejo do uruguaio é permanecer. Ele está adaptado, é ídolo da torcida, tem identificação com o clube e sabe que no Flamengo sua carreira ganhou projeção internacional. Já são muitos anos vestindo o manto rubro-negro e sendo peça fundamental nas principais conquistas recentes. A expectativa é que nos próximos dias, José Botto e Daniel Fonseca, empresário do Meia, se reúnam novamente para selar o acordo e garantir que o camisa 14 continue fazendo mágica no meio-campo. Enquanto isso, o elenco vai se reapresentando aos poucos no ninho do urubu. Felipe Luiz, em conjunto com a preparação física, decidiu dar um descanso extra para alguns jogadores, considerando a sequência pesada que vem pela frente. Não foi todo mundo que voltou ainda, mas uma parte importante do grupo já está treinando. E pela primeira vez desde que assumiu como técnico, Felipe Luiz vai ter todos os jogadores à disposição durante uma data FIFA. Isso é um alívio enorme, porque ele precisa de tempo e grupo completo para ajustar a equipe. E não vai ser tarefa fácil. A sequência do Flamengo é simplesmente uma das mais difíceis da temporada. Começa com o clássico contra o Botafogo no Engenhão, depois vem Palmeiras no Maracanã, 2 confrontos contra o Racing, fora e dentro de casa, Fortaleza no Castelão e São Paulo no Morumbi. Um verdadeiro teste de fogo. Por isso, esse período de treinos com elenco completo é essencial para o novo treinador. É hora de dar uma resetada, ajustar o sistema defensivo, organizar o meio-campo e reencontrar o caminho das vitórias. Porque se o Flamengo quiser levantar taça em dezembro, vai precisar mostrar muita força agora em outubro e novembro. Com o ambiente mais controlado e o elenco praticamente completo à disposição, Felipe Luiz tem agora o desafio de transformar tempo de trabalho em resultado. O Flamengo que encantou em alguns momentos da temporada precisa voltar a ser uma equipe dominante, com intensidade, organização e, acima de tudo, constância. Porque de nada adianta vencer bem um clássico e tropeçar logo na rodada seguinte contra um adversário mais fraco. O torcedor rubro-negro quer mais. Quer regularidade, quer desempenho e quer um time que honre o peso da camisa em todos os jogos, não apenas nos grandes duelos. E esse é justamente o foco da comissão técnica nessa pausa da data FIFA, recuperar o desempenho coletivo. Felipe Luiz já deixou claro que não pretende fazer revolução no estilo de jogo, mas sim ajustes pontuais, principalmente na forma como o time marca e se posiciona em campo quando não tem a bola. O Flamengo vinha sofrendo muito com transições rápidas dos adversários, algo que ficou evidente em partidas recentes. Em alguns momentos, parecia que o time ficava completamente exposto, com buracos entre as linhas e pouca recomposição. A ideia agora é compactar mais, aproximar os setores e garantir que o Flamengo seja mais equilibrado, sem abrir mão da posse de bola e da ofensividade que sempre marcaram o estilo rubro-negro. O treinador quer um time que pressione alto, mas que também saiba recuar na hora certa, sem virar presa fácil para contra-ataques. E com todos os jogadores disponíveis, ele finalmente terá a oportunidade de testar essas variações com mais profundidade nos treinos. Outro ponto que a comissão está de olho é o condicionamento físico. Com a maratona de jogos que se aproxima, qualquer jogador fora do ritmo pode ser um problema. Por isso, o trabalho agora é duplo, técnico e físico. A comissão quer colocar todos no mesmo nível, tanto para evitar lesões quanto para garantir intensidade máxima em campo.
E com os reforços que devem chegar na próxima janela, essa preparação se torna ainda mais importante. Porque os jogadores que vierem precisam entrar prontos, sem tempo para adaptação longa. O calendário não permite. A possível chegada de um novo zagueiro, por exemplo, já movimenta os bastidores do ninho. O nome ainda é mantido em sigilo, mas o perfil é claro, um jogador com experiência, bom no jogo aéreo e com liderança dentro de campo. A ideia é trazer alguém que não vem apenas para compor elenco, mas para brigar por posição e, se necessário, assumir a titularidade. Felipe Luís quer mais do que peças, ele quer soluções. E sabe que, se o Flamengo quiser brigar por títulos até o fim da temporada, precisa de um sistema defensivo sólido e confiável. Enquanto isso, fora das quatro linhas, o clube também vive dias agitados. A renovação de Arrascaeta continua sendo tratada com prioridade, mas outros contratos também estão sendo revisados. Jogadores como Fabrício Bruno e Pedro, por exemplo, são considerados ativos importantes, e a diretoria estuda oferecer novos termos para valorizá-los e afastar o interesse de clubes do exterior. A meta é evitar o desmonte do elenco no meio do projeto. O Flamengo não quer apenas vencer este ano. Quer construir um ciclo vencedor e sustentável para os próximos anos. E essa filosofia está sendo aplicada desde as categorias de base até o elenco profissional. A contratação do garoto Emanuel, com multa milionária, é mais um exemplo dessa mentalidade. O clube entende que não dá mais para esperar os garotos explodirem para tentar segurar. É preciso agir antes, reconhecer o talento internamente e protegê-lo do assédio de fora. E não se trata apenas de dinheiro. O Flamengo quer criar um ambiente onde os jovens vejam no clube um lugar para crescer, amadurecer e, quem sabe, virar ídolos no time principal. Dentro dessa lógica, o trabalho da comissão técnica da base também está sendo reforçado. Novos profissionais foram integrados, novas metodologias estão sendo testadas e o investimento em infraestrutura segue em alta. A ideia é que o Ninho do Urubu continue sendo um dos maiores celeiros de talentos do futebol brasileiro, revelando nomes que possam brilhar tanto no profissional quanto gerar receitas importantes para o clube no futuro. Porque a base não é só um suporte, é um pilar do projeto. E falando em pilares, a diretoria já entende que, mais do que reforçar posições, é preciso reforçar o ambiente. Criar um grupo coeso, unido e comprometido com os objetivos da temporada. Felipe Luís, por ser um ex-jogador recente, tem uma linguagem que os atletas entendem. Ele conhece o vestiário, sabe como motivar e também como cobrar. E tem usado isso a favor do time. Em conversas internas, ele tem deixado claro que só vai jogar quem estiver comprometido com a ideia coletiva. Não importa nome, não importa passado. O que vale é entrega, dedicação e resultado. E esse discurso tem surtido efeito. Jogadores que estavam apagados começaram a mostrar mais intensidade nos treinos. O clima no ninho mudou. Não se trata mais de vaidade ou estrelismo, mas sim de entender que o Flamengo precisa de cada peça funcionando bem para alcançar seus objetivos. A cobrança vem junto com apoio. Felipe Luís tem sido firme nas palavras, mas também tem estendido a mão para quem precisa. E isso tem feito a diferença. Nas próximas semanas, o Flamengo vai viver uma espécie de termômetro da temporada. Os confrontos diretos contra Botafogo, Palmeiras, Racing e São Paulo vão mostrar exatamente onde esse time pode chegar. E é por isso que cada dia de treino nessa pausa tem um peso gigantesco. Porque é agora que se constroem os caminhos para as vitórias do amanhã. É agora que se define se o Flamengo vai apenas participar das competições ou vai realmente brigar por títulos. Do lado da torcida, o sentimento é de expectativa. Depois de tantas mudanças, de tantos altos e baixos, o torcedor quer ver um Flamengo vibrante, organizado e ambicioso. A confiança na comissão técnica existe, mas o tempo para mostrar resultado é curto. O torcedor entende o momento de transição, mas também cobra intensidade, entrega e identidade. O Flamengo não pode ser apenas um time cheio de estrelas. Tem que ser um time com alma, com sangue nos olhos, com a cara da arquibancada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada.
O mercado da bola está pegando fogo e os torcedores mineiros mal tiveram tempo de digerir a última notícia. Caio Jorge, jovem promessa e estrela em ascensão do Cruzeiro, estaria a caminho do Flamengo. Fontes não oficiais apontam que o atacante teria pressionado a diretoria celeste para viabilizar sua saída, deixando muita gente em Belo Horizonte boquiaberta. Se confirmada, a transferência promete estremecer o ambiente no Cruzeiro e incendiar ainda mais a rivalidade com o Flamengo, que há anos observa jovens talentos do futebol nacional com atenção redobrada. Nos bastidores, comenta-se que Caio Jorge estaria insatisfeito com a situação financeira e a falta de perspectivas de títulos imediatos no clube mineiro. O Flamengo, por sua vez, surge como destino natural para quem busca visibilidade e chances reais de brigar por campeonatos nacionais e continentais. A negociação teria avançado rapidamente, surpreendendo dirigentes, torcedores e até alguns companheiros de elenco, que não esperavam ver o atacante vestido de vermelho tão cedo. Entre os torcedores, a repercussão é intensa, enquanto flamenguistas comemoram a chegada de um jogador talentoso e promissor, cruzeirenses não escondem a frustração com a sensação de traição. Nas redes sociais, hashtags questionando a lealdade de Caio Jorge e cobrando explicações da diretoria se espalham, gerando debates acalorados. Alguns ex-jogadores e comentaristas já começaram a opinar, dividindo opiniões sobre a postura do atacante e o impacto que sua saída terá no futuro do Cruzeiro. Apesar de ainda não haver anúncio oficial, rumores indicam que o acordo entre Flamengo e Cruzeiro está praticamente fechado. A expectativa é de que Caio Jorge desembarque no Rio de Janeiro nos próximos dias, pronto para vestir a camisa rubro-negra e disputar posições no ataque da equipe. Para o Cruzeiro, resta a missão de encontrar rapidamente alternativas e minimizar o impacto de perder uma de suas principais joias. Entre boatos, torcida dividida e especulações, uma coisa é certa: o mercado da bola nunca deixa de surpreender, e o capítulo envolvendo Caio Jorge promete gerar assunto por muito tempo. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!